Bem-vindo ao Microdose, a sua microdose de espiritualidade, de expansão da consciência, de conversas mais profundas e que nos ajudam a nos integrar com o nosso propósito. Eu sou o Pedro, é uma honra estar aqui, gratidão a todos que estão aqui hoje, e é esse processo lindo que me permitiu estar aqui. Eu vou apresentar também quem é a minha parceira nesse projeto e o nosso convidado de hoje. Primeiro a Enza. Enza, pode se apresentar. Gratidão, é uma alegria compartilhar esse momento com todos vocês aqui. E eu sou psicóloga, guardiã das medicinas da floresta, e aqui a gente vai trazer conteúdo de uma forma muito mais livre, conectando com esse sentir, com esse propósito maior, dando um sentido maior à nossa existência. Então a gente vai trazer quinzenalmente convidados para compartilhar conosco exatamente como tem sido essa caminhada dentro da espiritualidade, o que é espiritualidade. Hoje a gente vai trazer uma pessoa que virou um grande mestre na minha vida, um irmão, um amigo, e que eu já modelo desde o começo. Desde antes de conhecer eu já falava gratidão. E falava assim, quando você conheceu o Gustavo, todo mundo falava. Então assim, Gustavo Nakanishi, é um prazer, uma honra te ter aqui no nosso primeiro episódio, estar com você aqui. É muito mais importante do que as palavras vão conceber, porque a gente sabe o que a gente vem vivendo junto e o que essa medicina trouxe para a nossa vida. Eu queria que você se apresentasse e pudesse falar um pouco mais de você. Primeiro, gratidão por essa oportunidade, portal de consciência, que é uma necessidade para milhares de pessoas. E é incrível a oportunidade de eu me apresentar. Porque, para mim, a melhor apresentação é como ser humano mesmo. E é importante que as pessoas compreendam a grandiosidade de apenas se colocar como ser humano daqui para frente. Porque a transformação que estamos vivendo é oportunidade para isso, para se reapresentar como ser humano daqui para frente. Com toda a evolução tecnológica, com robôs, inteligência artificial, disrupção de estruturas de educação e etc. É importante as pessoas entenderem a oportunidade grandiosa de se reapresentarem como seres humanos, né? E algumas atividades que eu ando fazendo como ser humano como terapeuta xamânico com medicina ayahuasca, e outra atividade é organizando pessoas para elevarem seus resultados nessa realidade, nesse entendimento de transformações que a gente está vivendo hoje. Então, isso ainda nem tem um nome, né? Talvez o nome venha a surgir nos próximos dias sobre o que é esse gerar resultados no mundo atual. Mas basicamente é isso, né? Então, trazer dentro da medicina ayahuasca uma expansão da consciência onde a pessoa possa entender a sua melhor parte, né, como consciência para realizar o que tiver que realizar nessa realidade atual. Gratidão imensa, Gustavo. E assim, Gustavo, ele fez parte de um momento que foi divisor de águas na minha vida. Foi o grande ponto de virada e trazer essa humanidade, esse amor, essa reverberação que mexe em nossas células, em nível de células. Isso gera transformação, porque é um campo que nós estamos gerando. Quando nós estamos juntos, nós estamos contribuindo com todo esse campo coletivo. E assim, traz pra gente o que é espiritualidade para você, já que nós estamos entrando nesse tema aqui, no nosso Microdose Podcast. Melhor forma e mais breve de entender espiritualidade é questionando o que não é espiritualidade. Então, se a gente entender que por enquanto o homem descobriu só alguns trilhões de estrelas no universo, é o que ele conseguiu contar até agora, a gente entende um pouco a dimensão da espiritualidade. Tem um resquício do que é a grandiosidade da espiritualidade. Então,
Hoje, quando a gente olha para toda a matéria, é importante questionar o que não é espiritualidade, né? Então, espiritualidade, ele está antes da concepção de muitas questões da mente atual. Ela existe antes até mesmo das pessoas entenderem que existia um tempo de ação para as coisas acontecerem. Ela já estava lá, né? Então, é basicamente tudo. E nessa jornada, assim, qual foi o seu grande despertar que te fez chegar até aqui? Mas tem um ponto de virada aí, assim como você me iniciou dentro dessa caminhada, como guardiã das medicinas, em especial a ayahuasca. Acho que o despertar começou a acontecer quando eu comecei a perceber que eu sentia dor também. Porque eu vinha de uma carreira muito bem sucedida como executivo e a imagem que eu tinha criado para mim mesmo era de um ser humano invencível. E a primeira coisa que a espiritualidade junto com a medicina me trouxe é que isso é uma ilusão, né? Essa sentimento de invencível, de imortal nessa realidade. E que é uma camada que a gente acaba criando que na verdade bloqueia o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro fluir, o nosso desenvolvimento exponencial, porque o sentimento ou a máscara ou a armadura de ser invencível, ele faz parte apenas de um pequeno pensamento linear criado dentro dessas escolas que a gente foi induzido a seguir, né? E o senso de impermanente, de infinito, é um sentimento novo, aonde faz parte de diversos ciclos, né? Nascimento, amadurecimento, envelhecimento e o pós-envelhecimento também. Maravilha. Você tinha comentado, a gente está falando da espiritualidade, mas a gente também, o nosso tema hoje é algo que nós três amamos viver e ser facilitadores de, que é a ayahuasca, né? Que é uma medicina milenar, utilizada há mais de 5.000 anos, que a gente sabe até então, se não mais, nessa terra, nesse tempo. Também ela é uma medicina que mais de 73 tribos que não se conversavam, e num tempo onde nenhum tipo de comunicação, né, facilitada, como a gente está tendo agora através do podcast, existia, e elas foram conduzidas pela força, que a gente, né, chama, ou por Abuelita, a consagrarem, a entenderem que essas duas medicinas, essas duas raízes, uma tem um papel e a outra tem outro, que conseguem entrar no nosso sistema. Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor, trazesse um pouco de neurociência, o que mais você achar que é importante, para as pessoas que estão começando a entender o que é ayahuasca, porque tudo que entra e tudo que é novo e desconhecido tem um paradigma, né? O desconhecido. Então já existe um preconceito. E quem vive, quem só sabe quem vive, eu gosto de falar isso. E quem vive entende o valor dela. Então eu queria que você explicasse o que é essa medicina, o que ela veio para fazer na nossa sociedade moderna e o que é ela para você. Para mim, é difícil explicar com palavras limitadas o que é essa frequência, essa vibração, essa medicina, essa tecnologia, né? Então, quando você traz uma visão sobre ancestralidade há milhares de anos, criando ritualísticas de acesso a essa tecnologia, a essa frequência, com o propósito de compreender a harmonia do ser como um todo, né? Então, é difícil explicar nessa linguagem atual que é, porque em cada era ela teve um nome diferente, né? Para cada população ela teve um nome diferente, algumas vezes como portal, algumas vezes como medicina, algumas vezes como algumas pessoas costumam até usar como bola de cristal na linguagem deles, né? Ajudando a enxergar, abrir as visões, né? Para dimensões até que essa ciência ainda não conhece.
Ela reconhece através de números, mas ainda não conhece a nível de experiência, né? E a ayahuasca é o contrário. Através da experiência, ela vai trazendo para nós uma consciência da existência, né? De realidades atômicas, subatômicas, dimensões de frequências diferenciadas, né? E de forma prática, né? Isso ajuda o ser humano a se compreender, né? Por que eu tenho tantos pensamentos, né? Por que eu tenho essas variações de pensamentos e emoções? E o mais importante, como é que é e aonde e em que tempo eu consigo ancorar tudo isso para um centramento maior, né? Como é que eu posso usar tudo isso ao meu favor, em cada situação, em cada tempo, em cada espaço, né? Então eu não consigo hoje usar uma palavra específica para que a ayahuasca né? É um conjunto de palavras de acordo com a situação que ajuda essas pessoas a entenderem, né? Então, para quem nunca consagrou, é importante trazer que, primeiro, não é um alucinógeno e que ela não vicia, né? Então, esse é o primeiro ponto, desbloquear o medo em relação a algo milenar, né? Muitas pessoas têm medo do que é milenar porque vão enxergar que tudo que a gente está vivendo é um pontinho na existência e que vai ser necessário abandonar esse pontinho da existência atual para se entregar a algo muito maior, né? Então, esse é o medo, né? Então, as pessoas criam nomes para esse medo, né? Ah, faz mal e tal, né? Ah, depende do que faz mal, né? Quantos vícios cientificamente fazem mal e as pessoas continuam consumindo? Eles são legalizados, né? E assim, não é o problema não é o vício, né? E nem a pessoa, mas é as consequências que isso vem trazendo. E tá no seu lugar ali arquetípico, uma situação para que a gente aprenda e melhore com isso, né? Tudo tem seu lugar, que é aquilo que nem você está falando, aquilo que a gente chama de sombra ou luz, de bem ou mal, é mais conceitual. Mas uma medicina que é terapêutica, que ajuda nos seus processos de curar suas sombras, de se resolver, de se amar, de se proteger, de entender as suas loucuras e de, às vezes, soltar elas e de se desprender de tanta questão egóica, de tanto mimimi mesmo, de tanta construção de uma experiência que você viveu, que tem seu valor, mas que ela é uma experiência, né? Vamos falar assim, essa encarnação é uma experiência, que ela é limitada pela sua própria condição. Mesmo assim, a gente tem essa oportunidade de acessar o mundo espiritual, de acessar algo além de nós e que a gente se liberta de tudo isso, né? Eu queria, Enza, que você pudesse explicar alguma coisa a mais, conversar com a gente como terapeuta, a sua visão da ayahuasca. E o que você sente dela e o que você vê nas pessoas, nas pessoas que são ajudadas com essa medicina. E aonde a gente... O que mais você quiser dizer? Aonde a gente pode ir com ela? O que você vê mais pra frente? A gente percebe que nesse momento a humanidade está numa desconexão com o sentir. Nós esquecemos de olhar para esse lugar porque também não fomos educados para olhar para as nossas emoções, para sentir, para permitir expressar isso de forma autêntica no mundo. E eu percebo que a ayahuasca ajuda a fazer essa reconexão. Então, uma palavra que remete muito a todo esse trabalho, que essa consciência, que essa frequência vem nos auxiliando, essa reconexão com o nosso sentir, com os nossos sentidos. E terapeuticamente falando, a ayahuasca, a gente até fala muito das nossas vivências, cerimônias, vale mais do que 1 ano de terapia. Por quê? Tem vários estudos científicos, várias pesquisas, especialmente no ano de 2017 a 2020, SARS fez uma pesquisa com 12 mil pessoas. E dentro dessa pesquisa foi comprovado que, além de antidepressivo, né, natural, porque é uma medicina que vem da natureza, ela também é ansiolítica. Então, tem uma questão aí ligada que ela faz toda essa configuração, essa reprogramação interna e que atua especificamente trazendo esse benefício terapêutico. Então, por exemplo, como o próprio Gustavo estava trabalhando, ele não gera vício, é uma medicina que não tem vício. Por que enteógeno? Porque ele ajuda a reconectar com esse divino dentro de nós. E quando a gente começa a trazer esse olhar de volta para casa, aí nós vamos ter uma compreensão maior da existência, um sentido maior da existência. Nós vamos começando a compreender o propósito de nós estarmos aqui. Então, essa reconexão
terapeuticamente falando, já vai eliminar muitas questões hoje que nós estamos passando, não só como a depressão, mas várias outras doenças patológicas, né? Nunca foi tão em voga. Burnout, por exemplo. Tem várias pessoas que chegam com quadros também de burnout, síndromes do pânico. Algumas questões que também pessoas chegam na ayahuasca. E a ayahuasca, ela ajuda exatamente a fazer essa calibragem. Coisas porque ela tem uma inteligência, ela tem uma consciência muito inteligente, onde ela vai trabalhar não necessariamente com o que a gente quer, no que a gente quer, mas no ponto que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente abre várias caixas no dia, tá essa aceleração mental, e aí vem essa medicina tão ancestral e sagrada e vai trazendo esse alinhamento de volta para esse centramento. E por isso que muitas pessoas que passam, né, por essa consagração, vai perceber benefícios em outras áreas da vida, porque está tudo interligado. E aí nós vamos melhorando como pais, como seres humanos aqui na Terra. Então, eu percebo que hoje a ayahuasca veio para impulsionar esse despertar humano, porque nós estamos muito presos em ilusões, nós estamos muito presos em questões que vão passar, mas é isso, onda vem, onda vai, tudo passa, alegria, mas qual é o aprendizado? Qual é o propósito? Qual é a lição que nós vamos estar ancorado aqui? O que nós viemos verdadeiramente fazer nesse mundo. Então, ao longo da jornada, eu percebo que muitas pessoas esqueceram disso. E é momento de reconectar com este propósito. Maravilha. E a gente falou algumas vezes aqui, mas a gente acabou não pontuando o que é a ayahuasca, o que é esse DMT, o que é esse diacho desse chá, que as pessoas ainda não entendem. E que várias universidades como Londres, Austrália, Canadá, Califórnia, Nova York, assim, estão estudando não só a ayahuasca, mas como outras medicinas, antes ditas como alucinógenas ou ruins, e que hoje a gente entende que são expansores da consciência, que ajudam em curas profundas e transformações profundas de seus relacionamentos interiores e com as pessoas ao seu redor, com o mundo ao seu redor. Pessoas que têm experiências que dizem que valem mais do que o nascimento do próprio filho, não querendo comparar, mas demonstrando que é impactante nesse nível, que transforma a vida. Uma sessão de ayahuasca equivale a 1 ano de terapia. Eu sou prova viva disso. A cada experiência eu me torno melhor e o mais de mim. Eu limpo aqueles meus achismos, as minhas crenças, os meus traumas e me torno um ser humano mais amável, mais carinhoso, mais expandido. É surreal. Então, assim, o que é a ayahuasca? O que essa medicina faz no corpo e o que ela é? Vocês podem ficar à vontade para um bate-bola que é totalmente livre. Eu vou juntar a sua pergunta com a verbalização da Inza, reforçando tudo que ela disse. Algumas tribos ancestrais conseguem explicar a ayahuasca como se fosse o leite materno deste planeta, acolhendo novamente os seres humanos com tudo que eles são, ajudando eles a se relembrarem dessa plenitude, né? A Enza trouxe assim, a gente volta a sentir, entendendo que a diferença entre pensar e sentir, ela foi dividida tem pouco tempo na humanidade. Existiu um momento na humanidade onde pensar e sentir era a mesma coisa. Depois que a mente começou a trabalhar demais, alguém começou assim, deixa eu separar o pensar do sentir. Aí a coisa ficou complicada. Né? E o verdadeiro pensamento é quando existe uma união, né? Senão você só está tendo devaneios de ilusões. Esse não é o verdadeiro pensar. O pensar, ele é uma sinergia com o sentir. O pensar verdadeiro ou o sentir verdadeiro, tanto faz. Sim. Se entender que é uma coisa só, né? Parar de dividir as coisas em caixinha, porque isso dá trabalho, né? Quando, na verdade, neném vem com tudo como uma coisa só. Pensar e sentir, né? Então, é importante trazer essa unificação novamente. A ayahuasca, ela propõe isso porque, num primeiro momento, a ayahuasca ajuda a você confrontar tudo aquilo que te distancia desse estado
neutro, onde pensar e sentir é uma coisa só, né? Então ela vai te trazendo imagens, insights, imprints, de tudo aquilo que está te distanciando desse sentimento originário, natural do ser, onde pensar e sentir é uma coisa só. Algumas pessoas vão traduzir isso como estado de paz, algumas pessoas vão traduzir isso como estado de plenitude originária do estado de ser. Algumas pessoas vão colocar isso como um renascimento. Parece que eu renasci, resetei, né? Porque agora realmente estou entendendo essa unidade dentro de mim, né? Essa unidade de quem eu sou com tudo que eu sou, junto dessa consciência espiritual, junto do que esse planeta me promove de abundância e junto do que eu sou dentro dessa abundância. Estou me entendendo pela primeira vez, eu estou me resgatando pela primeira vez, que é esse marco zero. Depois desse marco zero, acontece uma segunda experiência, onde o seu pensar e sentir a nível de emoções começa a agir nessa realidade. Então as pessoas começam a encontrar um ser humano mais íntegro, mais inteiro, mais seguro de si, mais firme das suas convicções sobre como ele precisa ser, como deve agir nessa realidade, como ele deve se expressar nessa realidade, né? Que é a firmeza verdadeira do ser humano andando nessa terra, confiante de que ele recebeu tudo isso aqui por um propósito maior, de existir junto, num movimento maior, né? É o ser humano com todo o planeta em movimento, com todo o Sol, com toda a Lua, com toda a galáxia, e assim por diante. Se sente um só com o todo, né? Eu acho maravilhoso, porque enquanto você falava, vem aquele negócio, nós intelectualizamos tudo. E aí subdividimos, entender que nós somos um só. Mas quando o homem se separou de Deus, é essa ideia, né? E nós somos diferentes, nós não somos unidos com a natureza. Eu não tenho que comer para sobreviver. Eu não tenho que tomar sol para ter vitamina. É uma vitamina que hoje em dia eu tô querendo chamar de hormônio, né? Então, assim, a água que é a coisa mais linda do mundo, né? Que eu amo que a Carol fala, né? A Carol chamando que a água, ela é luz líquida. Então, assim, são sistemas dentro de sistemas, mas o ser humano quis se separar da ideia de que eu sou um homem pensante e que tudo isso está abaixo de mim porque eu penso. E entender que é o sentimento que cria tudo, é o que colapsa, mas é uma coisa só. É uma coisa só. A gente pode colocar nomes para, beleza, conseguir entender alguma coisinha disso, né? A poeira cósmica. Mas a experiência é muito mais linda, muito mais ampla. E quando a gente sai dessa corrida de ratos, dessa matrix, dessa estrutura de vida que nos criaram e nos ensinaram, que tem seu lugar, mas tem um lugar muito mais de sobrevivência, de separação, de ódio, de ego mesmo, e entender que todos nós somos um e que eu só consigo ser eu graças às experiências e à vida e o que eu tive com vocês também. As conversas, os aprendizados, sempre é em conjunto, sempre é, né? O universo, ele trabalha assim. Ele é, e a gente sabe quem é esse todo, esse ser, essa consciência, o grande espírito, Deus, quem você quiser chamar. É uma coisa só. É um ser primordial que amou infinitamente, totalmente, e se multiplicou como uma célula faz. Se subdividiu, não para separar, mas para multiplicar e para experienciar. E graças à ayahuasca, que é o dimetiltriptamina, que é essa substância que permite com que a gente acesse no nosso terceiro olho, né? Explicando para quem ainda não entende, porque a gente já está numa conversa muito alta aqui. Então, assim, é uma substância que ajuda a ativação da glândula pineal e ajuda a essa expansão de consciência para que a gente se conecte com o universo, com a natureza e com a gente acessa o nosso subconsciente. E se a gente permitir, se a gente estiver na busca, e eu acho que a nossa humanidade está muito na busca, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muita dor e muitos remédios, né, que não são naturais. Por isso que a medicina tem que ser natural, tem que ser ayahuasca. Mas assim, essa oportunidade linda que a gente está tendo de se reconectar, de ser de verdade, de tirar as máscaras. E como terapeuta, Enza, o que você vê disso? O que você vê em mim quando eu falo isso e nos seus clientes também? Interessante quando você está falando dessa reconexão, é voltar ao natural, né? Ao natural. Muitas vezes a gente está aqui
se intoxicando com muitas coisas que são drogas. Mas a gente fala dos alimentos, dos medicamentos, mas também desses pensamentos, de tudo isso que a gente vem se nutrindo durante o dia. E chegou a hora da gente voltar ao natural. Eu vejo que esse caminho, além de voltar ao natural, é da união. Porque é unidos neste mesmo propósito que nós vamos conseguir dar esse impulsionamento dentro dessa regeneração planetária, que é o que nós estamos vivendo neste momento. Terapeuticamente, o que eu observo, assim, é uma melhora não só na qualidade de vida, mas é no bem-estar, no dia a dia. Porque a espiritualidade é isso aqui, é viver na prática, no dia a dia. Não se encerra nenhuma cerimônia de ayahuasca, na união dessas duas plantas, que é a chacrona e o mariri, trazendo, né, o DMT da chacrona, mas que também ela não vai funcionar sozinha, que é natural no nosso corpo, que nós produzimos isso, se não tiver esse inibidor. E tem até uma estatística que, para fazer a união dessas duas plantas, testes, para trazer exatamente essa consciência, para fazer o que essa medicina faz, teriam que ter 5 milhões de combinações para chegar nesse ponto, com todos os elementos da natureza, com todas as plantas que existem. Então a gente vê o quanto nós somos privilegiados de ter acesso a tudo isso, né? Aí a ciência, que ainda está um pouco arraigada e com vontade de separação, vai dizer que isso é uma coincidência. Vai dizer que é uma coincidência. Mas tem um ponto, assim, que é unânime. Todas as pessoas que passam por essa experiência sentem um bem-estar. Um bem-estar no final. Profundo, né? Profundo. Uma mudança mesmo, uma metanoia, uma mudança de direção, pelo menos uma chave. Viram muitas chaves. E além dessa questão dessa mudança, tem essa mudança interna, desse relacionamento consigo mesmo. E muitas vezes o que nós vamos fazer dentro desse processo é relembrar quem verdadeiramente somos. E aí já começa o trabalho terapêutico, porque nada mais é essencial de relembrar esse ponto, para que nós possamos dar um novo sentido para a vida. Então, outro ponto que a ayahuasca, ele traz muito dentro dessa consciência, é como estão suas relações com os outros e com o mundo. E você vai começar a perceber aqueles pontos exatos em que talvez tenha uma incoerência, mas ninguém está dizendo para você. É você com você mesmo que vai observar isso. E eu quero compartilhar assim, minha primeira experiência dentro do xamanismo com a ayahuasca, né? Eu me lembro que foi numa Páscoa. Renascimento total. 16 de abril de 2022. Essa data nunca mais eu vou esquecer. Então, por isso que muita gente que passa por esse trabalho, inclusive, né, que é extremamente terapêutico, usa esse termo renascimento, eu renasci. E eu me lembro que neste dia, assim, eu estava com muitos medos, que eu nem reconhecia até aquele momento. Eu também vestia aquela máscara, né, aquela capa de super poderosa, eu dou conta de tudo, é isso mesmo, vamos, pode jogar que eu dou conta. E aí a ayahuasca me mostrou quantos medos estavam guardados e ocultos justamente porque eu não queria encarar. Mas ali eu não tinha como fugir. E um dos medos principais, que eu achava que estava muito bem resolvido comigo, era o medo de morrer. E ali eu entrei assim no medo profundo de morrer. E aí eu percebi que eu realmente morri. Eu morri e muitos medos morreram naquele dia. Medo da crítica, medo do julgamento, medo de se expor, medo de falar, inclusive espiritualidade, falar desse tema como nós estamos falando aqui hoje. Nossa, para mim era uma sensação de morte. Sempre tem que pisar em ovos, né? O seu Deus, o meu Deus. Nossa. E tinha receio, né, das pessoas começarem a me julgar e trazer uma imagem que não era o que eu queria ter. Mas ali eu tive uma experiência profunda com essa consciência maior, com essa abundância de amor. Eu vi que tudo era amor e que não tinha essa divisão. Entre eu e natureza não existia mais essa divisão. Tudo era natureza, tudo era amor. E tudo isso mudou. E quando eu saí dessa cerimônia, que o Gustavo estava na condução. Eu amo as conduções do Gustavo. Não tem como. Não tem como. É uma das melhores naves que eu subo para poder consagrar. E tem uma frase que o Gustavo falava assim durante essa cerimônia: Enza renascerá, Enza renascerá, Enza renascerá. E eu morrendo de medo de morrer e me entregar. E eu falei, renascer pra onde? Eu não quero soltar. E quanto mais a gente resiste, e aí vem um estado de sofrimento. Sim. E foi quando eu me rendi, que eu me entreguei verdadeiramente, que a transformação e a compreensão do porquê e o pra quê que eu estava aqui.
E ali eu senti, assim, uma mudança completa do meu entendimento. E eu comecei a falar, como é que eu vou voltar para casa agora? Como eu vou explicar tudo isso em palavras? Porque parecia que qualquer palavra que eu dissesse, eu tentasse definir a experiência que eu tinha vivenciado, era muito pobre perto daquilo. E realmente é. E vai continuar sendo, tipo assim, tudo que a gente tá fazendo aqui, o nosso programa, o nosso propósito é amar, é compartilhar, é falar da espiritualidade, das experiências, da ayahuasca, do quanto isso é transcendental, mas só sabe quem vive. Porque não existe só um tipo de inteligência, não existem coisas separadas, e o mundo espiritual é quando você reconhece e toma consciência de que nós somos o mundo espiritual, que isso é um mundo espiritual, só é uma dimensão. A gente não vê 10% dos espectros de luz que estão acontecendo aqui, ondas de rádio, Wi-Fi, infravermelho, e a gente está falando que a gente consegue enxergar tudo. A gente não vê 10% do que está acontecendo aqui. E muitos yogis, muitos mestres de todos os lugares, de todas as culturas e tempos, sempre falaram que existia algo muito maior e muito melhor. E que se a gente se desprendesse dessa carnalidade, dessa meninice, de achar que a gente sabe o que a gente é, de que a gente é o que a gente sabe, porque como Einstein falou, e hoje eu até repostei no Instagram, que a gente só vê o que a gente sabe e o nosso universo é pautado pelo nosso saber, então nós somos ignorantes a todo o resto. Então assim, se dê a oportunidade sabe? Busque. Quem tá na busca, a gente tá aqui porque a gente tava na busca. Também, não só porque a gente tava bem ou porque a gente tava mal. O meu foi desespero. O meu foi puro desespero. Sou muito grato à espiritualidade de todos que me amam, mas assim... e todos que me ajudaram nesse processo, não tem como não ser. Mas assim, o meu processo foi de dor porque eu estava negando o tempo todo. Estava no materialismo, no achismo, e eu achei que eu era aquela personagem, aquela vivência. E nós não somos nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções. Nós somos a consciência por trás delas. Mas assim, eu sou extremamente grato por toda a dor, por toda a loucura, por tantos processos que foram maravilhosos também. Não vou falar que foi só coisa ruim, tem muita coisa maravilhosa. E foram formando e dando a oportunidade. E ter uma capacidade de abstração, de sair da caixinha, de sair da zona de conforto, de sair do paradigma, do preconceito. E verdadeiramente vivenciar. Quem matou Jesus... foram os homens que sabiam todas as leis, que sabia toda a história, toda a escatologia, toda a verdade bíblica, desculpa. Foram os fariseus, só que eles não a vivenciavam. Eles não eram amorosos de verdade, eles eram conceitualmente amorosos. Aqueles caras, naquele caso, e eu continuo amando eles e sei que já estão no processo deles de evolução mais rápido que o meu, porque se ferraram rápido. Escolheram um lado sombrio muito rápido. Mas assim... a gente entende que é vivenciando, experimentando e soltando de que um é mais alto, outro é menor, outro é baixo, que criando números, mensurando, é aquilo que você falou, dando nome ao que nem precisa dar mais nome e deixando de ser humano para ser várias outras ideologias, conceitos e fantasias mesmo da própria mente e esquecendo que nós somos o amor, porque se o todo é amor, incondicional e alegria, e ele é, o restante é o afastamento disso. E é por isso que a gente tem que se relembrar e voltar para casa. Nesse relembrar vai ser importante desconstruir muitas coisas. Tudo. E foi exatamente o que aconteceu, né? E o mais bacana de tudo isso é observar não só a minha transformação pela perspectiva da experiência que eu passei, mas eu cheguei em casa sem falar com a minha família do que tinha acontecido. Meu filho me falou: mãe, você tá muito diferente. Eu falei: ficou diferente como? Ele falou: nossa, mas você tá muito tolerante. Tá muito tolerante. Eu acho que o mais bacana é isso. É quando essa transformação que você passa, o outro percebe. Então, quando você trouxe assim sobre essas transformações, né, e principalmente dentro desse lado terapêutico, as minhas conversas com as pessoas ao meu redor também mudaram. Dentro dos meus trabalhos, com os meus filhos, não só no nível de tolerância, mas de aceitação de muitas coisas. E fluir, deixar fluir na vida. Sair desse controle, porque muitas vezes esse sofrimento que nós sentimos, que nós geramos no mundo, está ligado a um apego,
está ligada a um controle, que também é uma ilusão. Nós estamos no mesmo mar, somos o comandante deste mar, mas não estamos nesse controle. É diferente o comando, lembrar que somos criadores, programadores, co-criadores neste mundo. Então trazer essa intenção clara, o que nós desejamos manifestar nesse mundo? Qual é a realidade que nós desejamos viver unidos? Porque nós vamos conseguir fazer essa transformação unidos. E esta mensagem que nós estamos trazendo aqui nesse podcast, Microdose, é justamente esse impulsionador, é esse despertar coletivo, trazendo essa mensagem para quem precisa. E vai perceber que vai ressoar, no momento certo, vai tocar naquele ponto. E isso é interessante, porque a ayahuasca, a gente fala assim, que a ayahuasca é para todo mundo, né? Tá aí, tá disponível, porque aqui no Brasil é legalmente aprovado a utilização dentro de ambientes ritualísticos, dentro de um ambiente seguro, que você possa mergulhar, porque também isso faz a diferença. Ela é categorizada como uma igreja, né? Ela tem CNPJ e tem todo o respaldo. Então, assim, eu queria que vocês pudessem também na Caniche discorrerem mais sobre isso, para a gente poder fomentar isso, mostrar para as pessoas que isso é uma medicina sagrada, terapêutica, de expansão de consciência. Segura, testada e aprovada, e que todos que estão na busca e sentem têm essa possibilidade, essa ferramenta criada pelo próprio universo, pela própria Mãe Gaia, pela nossa Terra, para nos dar a oportunidade de cura. É incrível o Brasil, com todo o ambiente que ele tem, político, ser uma matriz de uma autorização legal para a atuação da ayahuasca através das religiões. Isso com certeza não foi uma consciência apenas mental. E é importante entender o papel da religião no momento atual, porque a ayahuasca ela precisa ser conhecida e vivenciada como uma ritualística de importância espiritual. Existem cenários onde isso não está sendo respeitado. E as pessoas têm uma série de aprendizados, mas depois é como se jogasse todos os aprendizados fora, porque não entendeu a importância da ritualística. Aí vira só mais um conhecimento. Apesar de ser expansivo, se tornar pensamento, sentimento, uma coisa só. Mas se não tem o devido valor, né? Uma conexão com o valor, as pessoas estão acostumadas a geração fast food. Também faz disso um fast food. Sim, se eu quero resolver, vem cá. Né? Então é importante entender essa palavra religião com a importância do ritual, da ritualística, né? Porque daí ela vai entender que aquela ritualística transformou a vida dela inteira numa ritualística, né? De viver a vida, de agradecer a vida, as pessoas, com todas as suas diferenças, né? Quando a Enza traz assim, que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Uhum. Isso está querendo dizer com relação a tempo e espaço que cada ser humano está vivendo nessa realidade. Todos são importantes nessa realidade, mas algumas pessoas não estão com tempo e espaço dedicado para essa expansão. É como se fosse opostos trabalhando em sinergia. Então a gente precisa de engenheiros muito metódicos e naquele tempo e espaço ele precisa estar fazendo isso, porque se for um engenheiro muito assim, talvez a ponte desaba depois, né? O prédio cai. Então, alguns seres humanos estão num tempo e espaço na sua jornada de vida, do começo ao fim, tem aquele tempo de vida que ele está dedicado a algo muito racional, que ele precisa ser metódico, né? Extremamente sistemático, para que garanta segurança, né? Médicos e etc. Né? Então, quando a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca, não quer dizer que é a vida inteira dessa pessoa. Neste momento, neste tempo e espaço. No seu nível de consciência, na sua própria busca interna de evolução, de melhoria. Exato. Mas tem pessoas, Gustavo, que não vão ter acesso, não.
Tem pessoas que não vão ter acesso, porque a jornada da vida dela é para realizar aquele trabalho naquela consciência, porque aquilo está gerando um aprendizado para um conjunto de pessoas. É como as pessoas estão fazendo guerra agora. O que é a guerra nesse exato momento? É uma consciência coletiva para todos. A guerra não está acontecendo só para aquele povoado, está acontecendo para todo mundo. Todos conseguem perceber os grandiosos aprendizados do que não deve ser feito, do que precisa ser honrado, respeitado e etc. Né? Então todos são importantes nesse momento, todos são importantes. Né? Então a ayahuasca está para todos, né? Mas nem todos estão no tempo e espaço da ayahuasca, porque estão desempenhando um trabalho importante ali, na consciência que a pessoa está nesse momento. Né? Outro conceito que é importante trazer é sobre sentir o todo, né? Isso é mais antigo do que a gente consegue imaginar. As tribos mais ancestrais já falavam disso, e mesmo que não falava antes disso, já sentia o todo, né? Acho que era mais fácil até Com certeza. sentir o todo. Então, o sentir o todo é apenas uma lembrança atual, porque nós fomos induzidos e conduzidos a deixar de sentir o todo, né, nos últimos milhares de anos. Então, a gente está apenas relembrando como é que é essa experiência de sentir o todo. E de forma prática, como é que isso funciona no tempo e no espaço. Você consegue, através do todo, enxergar a verdade sobre cada indivíduo. Ou seja, que ele também está sofrendo, que ele está passando por esse tempo e espaço, uma determinada situação. Naturalmente nasce compaixão. Então você consegue entender que você está vivendo o todo quando a sua compaixão está aflorando cada vez mais, né? Porque você está enxergando o todo. A dor, o sofrimento de cada um. Você ama incondicionalmente. Eu acho que a gente enxerga, tanto com os olhos, quanto com o corpo, e com as ações e com as emoções, o todo, quando a gente ama incondicionalmente. Porque, assim, eu amo vocês incondicionalmente, isso é óbvio, mas eu amo mais por certas condições. Pela sua forma hábil, inteligente, maravilhosa de me amar, de me cuidar, de amparar o sistema, cuidar de um trabalho, pela sua sabedoria, pela sua maestria, a Enza, pelo nível intelectual que ela tem, pela força coach, e treinadora e potente, a voz, de falar as coisas certas no tom certo. Tudo isso é maravilhoso, me faz perceber e me faz amar mais. Só que assim, é amar incondicionalmente. É esse nível de que não importa. E, na verdade, é ele que tá me ensinando isso, né? Então, assim, não importa. É uma centelha. Se é uma centelha, é parte dele. Se é parte dele, só não está lembrando quem é. Mas é amor incondicional também, né? Incondicional no todo. Eu vou explicar isso de forma prática. Então, imagina que você consegue enxergar a situação de cada pessoa de forma plena. Então você enxerga também aonde você consegue ajudar, aonde você não consegue ajudar naquele momento de cada um, né? Honrando a sabedoria do momento de cada pessoa, né? Então você olha, tem compaixão, mas ao mesmo tempo você enxerga através do todo que não existe espaço para ajudar. Então você se torna tolerante, né? Então esse fluxo até onde você vai, onde você não vai, enxergando todo, é que é incrível e traz fluidez para a vida. Porque você para de querer mexer em lugares onde você nem tem autorização para mexer. Só passa a atuar onde você tem uma permissão para atuar na vida. Quando a pessoa também pede, né? A gente não muda ninguém, né? A gente só se transforma, só renasce dentro de si. E pelo exemplo e pelo amor dado, a pessoa fala, eu quero isso também. Tipo, não opa, ele me mudou. Não, nossa, eu entendo. Faz todo sentido. Ele passou por experiência e continuou passando e ama ao ponto de falar, de compartilhar. Então, assim, é lindo isso, cara. Então, estar no todo é conseguir observar o tempo e espaço através de cada pessoa. Então, quando você consegue estar no todo, você está observando
o tempo e espaço de cada pessoa ao seu redor. E aí parece que você está em multiversos. Fala, nossa, que tempo e espaço incrível do Pedro. Nossa, parabéns, né? Aí você olha o tempo e espaço da Enza, nossa, parabéns, né? Gratidão por essa observação de tempo e espaço que você está criando, porque agora eu consigo aprender com você. Então, parece que a noção de tempo e espaço, ela deixa de ser linear e passa a ser vivenciada através da experiência de cada pessoa ao seu redor, né? Dos idosos, daqueles que estão nascendo, né? Daqueles que estão doentes, daqueles que estão muito bem sucedidos, né? Você começa a ter várias dimensões de tempo e espaço através da vida de cada um ao seu redor, né? Então isso é o todo, né? Para que as pessoas entendam. Todo mundo fala o que é o todo e tal. Eu falo, nossa, é realmente observar vários filmes ao mesmo tempo acontecendo. E aquele negócio também, né? Não julgueis. É. Porque você não sabe até você ser o todo. Até você estar conectado com ele, unificado. Porque, e mesmo estando, você não vai julgar. Porque você vai estar amando ao invés de contextualizando. E porque a gente não sabe mesmo. Existem vários multiversos, várias situações, vários momentos de cada um. Tem gente que está na primeira, na segunda, na terceira série da vida em certas áreas, outros já estão na faculdade, outros já são PhD, e assim, é essa multiplicidade, essa aleatoriedade, na verdade, da matemática cósmica, né? Dessa forma linda dele se expressar. Agora é perigoso julgar a primeira, segunda, terceira fase, porque às vezes um neném que vive alguns dias tem mais sabedoria do que quem já viveu uma vida inteira. Então é importante realmente não julgar a questão de fases, né? Às vezes alguém que está nascendo no meio de uma guerra, numa situação de fome, né, abusos, tem uma consciência muito mais elevada do que alguém que nasceu em berço de ouro, às vezes. Então, a espiritualidade, ela não tem essa... E às vezes o contrário também, fases, né? assim, né? E às vezes o contrário também, porque é do ser de cada um e do seu ambiente também, da sua consciência a partir do seu ambiente, das suas decisões, e aí a gente vai indo mais fundo. E é isso. Que o pensamento de fase é muito linear. Sim, e eu acho que a espiritualidade trabalha de forma exponencial. Sim, e eu acho que a questão do julgar é do ego, é um lugar do ego, de intelectualizar, de dividir, de querer dar nome aos bois. E enquanto todo, a centelha, o fluxo, a energia, o amor, ele só é. Ele continua sendo. E todas as suas expressões, luz e sombra. É necessário que ele seja real e completo. Né? Infinitas possibilidades, como diz a física quântica. Tá lá, no campo. E a qualquer momento, a qualquer decisão. Então, assim, é lindo porque... Olha só nessa interconexão. Olha o que a gente cocriou e que está cocriando. E quantas pessoas não vão ser impactadas, quantas vidas não vão ser transformadas a partir de muito do que a gente vai fazer aqui. Porque é isso, cara. E nós fomos impactados por outros. Sempre tiveram os nossos mestres, os nossos antecessores. E eu sou grato. Eu quero me apoiar cada vez em ombros de pessoas cada vez mais gigantes. Como dizia Isaac Newton, né? Então é esse caminho, gente, de expressão, de soltar, de amar, de curar, de conversar, de ser. É muito maravilhoso deixar de sobreviver e começar a viver. Porque a nossa sociedade ela foi treinada para sobreviver, para competir, para odiar, para machucar, para separar de novo, sempre isso. Enquanto o todo ele só multiplica, floresce, abunda. Você vê uma árvore aqui, essa árvore, tem uma mangueira aqui que na época de manga ela dá 600 mangas, 800 mangas, e você fala assim, como? Porque o todo não é limitado, né? A natureza, a vida, ela é irradiante, ela é linda, e a gente que tá usando filtros, às vezes foscos, às vezes pretos, porque parece que a gente não quer ver a verdade. Né? Só corrigindo um pedaço, hein? Por favor. A vida é limitada. A consciência não é. Ah, perfeito. A vida é limitada. Sim. É importante honrar esse fato. Sim. É condicionável, uma das maiores sabedorias da espiritualidade é esse ciclo, começo, meio e fim. Porque se não fosse a grandiosidade desse ciclo limitante, desse corpo físico, as pessoas não conseguiriam entender
aquilo que é infinito, né? Tudo tem seu lugar. Então, Concordo. É, exatamente. A consciência é numa limitada. vida limitada, viver uma consciência limitada. Arro. Gratidão. Gratidão. E aí a gente vê que todos importam dentro desse processo, né? Todos são importantes. Você falou como exemplo da mangueira e sua abundância, mas se também não tivesse outras florestas, inclusive a agrofloresta, é exatamente isso, é um ajudando o outro. Na natureza, todos estão... Né? É um ecossistema, todos estão em cooperação. E é nesse momento que cabe a gente relembrar, dentro desse papel de cooperação aqui dentro desse planeta. E às vezes uma pessoa esqueceu aquela parte, mas a gente pode ser também essa medicina. Todos nós somos essa medicina de ajudar a relembrar. É, que nem o Gustavo estava falando, uma guerra impacta todo mundo, ensina todo mundo. É horrível. Não é algo que deveria continuar no nosso planeta e não vai, né? Naturalmente, nova era, o que está acontecendo vai fazer esse separamento do joio do trigo. Mas assim, ensinar a todos o quanto isso é dolorido, o quanto isso é maldito, enviesado. E, mais uma vez, um projeto de um homem condicionado e pequeno, que não quis escolher, até então, pelo seu nível de consciência, está tudo certo, cada um no seu tempo. Tem a eternidade aí, fica à vontade. Quer fazer guerra? Vai para um planeta 50 mil anos atrasado e vai lá brincar. Mas assim, porque todo, né, ele ama. Mas as consequências disso vêm. E vem de uma forma universal. Ninguém quer viver em guerra, ninguém quer ter que fazer guerra. Nem que seja necessário, né? As pessoas iluminadas são assim. Mas vão fazer o que tiver que ser feito para resolver toda a situação. Tem muita coisa acontecendo para transformar tudo isso. Não existe acaso entre inteligência artificial e o crescimento da inteligência artificial que está criando a disruptura da era industrial, do intelecto como a gente conhece, do acúmulo de teorias como a gente conhece. Tudo isso vai ser ressignificado. Ela veio para expandir a nossa consciência de forma quântica. Vai dar para o robô o que é do robô. E vai dar para o ser humano a oportunidade de voltar a se reconectar como ser humano. Como ser humano. Viver sua humanidade então, mesmo. Então não existe acaso. Então você tem um crescimento da espiritualidade de forma exponencial no planeta inteiro. As pessoas voltando a honrar várias tribos originárias pelo mundo inteiro. Respeitar cada vez maior. Então teve chacina, né, de várias tribos originárias. Então as coisas estão num outro momento de valorizar, de querer relembrar, de querer trazer para a consciência. Então isso está crescendo em todos os lugares. No campo inteiro isso está acontecendo. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, né, criando uma disrupção em espiritualidade, criando outra disrupção. Né? Então é dentro dessas disrupções que a gente enxerga essa grande possibilidade de renascimento. Como se fosse um processo individual. Se a gente encontra um momento de várias disrupções, é quase que natural nascer um segundo momento, né? Mais claro, mais neutro, mais livre, né? Abrir espaço para novas consciências. E é o que o planeta está vivendo agora. Abre espaço. Abre espaço. Maravilha. Maravilha. Então, gente, sou muito grato a tudo que está acontecendo, a nossa conversa, as possibilidades do que isso está trazendo. E queria que a gente conversasse mais um pouco para a gente poder compartilhar com quem estiver na busca com a gente mais sobre as experiências que vocês tiveram com a ayahuasca em grupo, falando assim, eu fui num Shamanic, por exemplo, né? Eu vou falar do Shamanic Dream com Gustavo Nakanishi, que pra mim eu coço os dedos, ainda bem que eu cozinho bem. Que assim, eu chego lá e vejo pessoas de todos os lugares, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as formas, com todos os problemas, com várias soluções, e que estão ali para aprender, que estão ali para resolver. Eu tive acompanhamento psicológico, já tive depressão, ansiedade, depois a gente vai discorrer mais sobre tudo. Quero que todo mundo no universo me conheça para saber que a Lois chegou aqui. Mas assim, e aí eu, dentro desse ambiente, dependendo da temática, mas um Shamanic Dream, eu vejo
não só muita cura, eu vejo essa possibilidade de trocar, vamos falar não só no campo, mas numa conversa e trocar experiências profundas, a parte, por exemplo, a parte que a gente tem da troca, né? Ali que cada um expressa a sua experiência, os seus aprendizados. É surreal como o outro, ele é a peça do Lego que a gente precisa, né? O outro, ele é a peça do Lego que a gente precisa, ele é a peça do quebra-cabeça que uma vírgula, uma palavra, um contexto, uma percepção, uma visão vai resolver tudo. Então, eu queria que vocês conversassem comigo sobre essa parte também, pra gente mostrar pras pessoas que não tem gente louca, má, tem de tudo, mas eu acho assim, a sociedade é tão mais louca do que a própria loucura, a sociedade é tão mais insana nessa ideia de padronizar, nesses vícios, nessas repetições de comportamento, que eu estou me limpando devagar e sempre, mas eu queria que vocês compartilhassem, assim, o que vocês veem numa consagração, quem que vocês veem, por exemplo, e não só isso, tipo, o que vocês sentem, o que vocês experienciam, o quão maravilhoso isso é pra vocês. Pode começar, por favor, Enza. Pode falar depois na canística, eu também tenho outra pergunta. Maravilha. Dentro desse campo, com a medicina ayahuasca, a gente percebe que estamos todos interconectados. Primeira parte, né? Estamos todos interconectados, ali ligados. E com certeza, há uma ressonância que fez exatamente aquele grupo se unir. E a medicina quem trouxe aquelas pessoas, não é? A gente aqui está como um canal, essa é a realidade, um facilitador para que essas pessoas tenham acesso a essa consciência, a esta medicina. Quanto à questão das curas, a gente percebe que são em todos os níveis, né? E a gente evita usar essa palavra cura por um termo da psicologia, né? Porque na psicologia não se pode, mas se a gente for no nível profundo, o que é essa cura? Exatamente voltar para esse estado mais pleno e reconectado do ser. Eu pego muitos casos de pessoas com depressão. Assim, eu posso dizer que das pessoas que participaram da cerimônia de ayahuasca, que estavam com casos depressivos, talvez, né, próximos do que você passou, assim, 78% tiveram a melhora. Isso é muito muito. E eu vivenciei isso na minha própria família, né? Então, isso aqui é algo que eu posso compartilhar, porque essa pessoa permite. William, que é o meu parceiro de vida mesmo, ele estava num quadro muito delicado, onde já tinha aumentado 3 vezes a dose da medicação dele. Ele passou por psiquiatra, já estava há muito tempo no psiquiatra, sem perspectiva de melhora. E em uma única cerimônia, ele conseguiu transcender todas aquelas questões que ele estava vivenciando. Mas assim, a gente vê isso em todas as cerimônias, não só no nível de depressão, mas pessoas que estão aí desistindo da vida, da existência. Pessoas com processos de ansiedade muito forte, com quadros também de muita aceleração, né? E assim, eu vejo que também tem gente que não tem nenhum quadro na ayahuasca, mas está na busca. Quer melhorar, quer entender. E muitas coisas, muitas sombras estão no subconsciente, né? Muitas coisas que a gente não percebe, que nem você falou isso, e que nem o Nakanishi comentou, eu estou ótimo, eu sou invencível. Então, tipo assim, eu sou invencível, pra que eu vou fazer algo a mais? Pra que eu vou sair da minha zona de conforto, né? Então, assim, só que é um ser maravilhoso, lindo de luz, que desde sempre, pra sempre vai estar na busca e ajudando pessoas e ajudando seres. Então eu acho que, mesmo que ele não entendesse, né, eu tô contextualizando, claro que é você que vai dizer, mas mesmo que ele não entendesse, eu não soubesse, a força, a espiritualidade estavam trazendo esse contexto para que ele pudesse falar, é mesmo, eu sou humano também, vamos resolver algumas coisas, mas assim, vamos ajudar, vamos mudar a vida das pessoas, porque o que você faz na vida das pessoas, Gustavo Nakanishi, Sensei, caraca, é gratidão. E eu percebo também que as pessoas saem muito confiantes, mais confiantes para a vida, mais seguras. Acho que esse é um ponto assim bem predominante, né? Eu acho que essa confiança de dar cada passo, de ter mais clareza sobre esse caminhar, esse novo caminhar, esse abrir espaço para que esse novo se apresente, para que esse novo aconteça. Isso também é muito importante, né? Então também é algo que a gente percebe
muito nas pessoas. Além de toda essa beleza da vida, de reconectar com essa beleza da existência. Isso que o Gustavo trouxe, de ter essa consciência que essa experiência é limitada, mas a consciência, ela é infinita. É importante a gente ter clareza sobre isso. Uma coisa que eu sempre me encanto nas cerimônias é a primeira impressão de medo que as pessoas vão trazendo. É mais ou menos assim. A imagem que às vezes me vem são prisioneiros que estão em celas separadas e todos querem a liberdade. Mas as pessoas ficam no medo. O que é liberdade? Como é liberdade? Aí eu fico enxergando todo mundo com aquela roupa de presidiário, abrindo as celas. Eu vou acompanhando essa cena. Vou entendendo o nível de medo que está instaurado em cada situação. Aí quando eu entendo isso, eu falo, eu acho que eu vou precisar hoje de ajuda de algumas entidades do mundo espiritual para me ajudar, porque o pessoal está com muito medo. Aí, primeira parte é isso. Essa conexão com uma espiritualidade. Acreditar que o trabalho, como a Eza disse, não é Gustavo. Existem uma consciência maior do que eu, uma sabedoria maior do que eu. Eu sou limitado, que vai ajudar aquelas pessoas a saírem de suas celas, né? E a minha maior alegria é ver isso acontecendo durante toda a noite. Tem uns que saem primeiro e já saem gritando, Ihu! Né? Saindo da cela. Eu falo, primeiro candidato saiu da cela, muito bem. Parabéns. Parabéns. Né? E aí a gente vai vendo essas pessoas, aí elas vão trocando de roupas, colocando roupas diferentes, né? Roupagens diferentes, aceitando roupagens diferentes, né? Nessa ato de se libertar. Né? Então, assim que a gente vai observando a cerimônia, né? Cada cela tem uma configuração, né? Nem melhor, nem pior, né? Por isso que cada cerimônia é única, porque na verdade, imagina o seguinte, se nós estivéssemos em celas, cada uma das nossas celas teria uma roupagem, mas ao mesmo tempo são roupagens coletivas, uns que a gente tem mais consciência, outros menos consciência. Então, a partir do momento que você se liberta de uma camada da sua cela de prisão, de forma automática e por reverberação sistêmica, essa cela dela também faz... E a minha faz... E eu nem sabia que essa cela existia em mim, né? Mas como você fez parte desse campo, automaticamente a sua cela, nesse aspecto, também se dissipa. Então é isso que eu vou assistindo durante toda a cerimônia como facilitador, né? No final tem um monte de passarinho cantando, feliz, sabe? Eu falo, pronto, tá todo mundo livre. Depois da tempestade. A travessia. Maravilhoso. Então é assim que a gente enxerga, né? Trazendo a importância, né, de cada célula. Esse momento individual na célula também é espiritual. Não tem nada de errado nisso, né? Também é espiritual, né? Muitas células, inclusive, nascem antes da pessoa ter uma consciência de adulto e madura, na infância. Sim, a maioria, né? E tá tudo certo. Eu tenho uma né? questão que eu falo muito, que assim, toda criança é um adulto mal criado. Porque assim, é a brincadeira do trocadilho, mas é a gente entender que todos vêm com bagagens, com crenças, com traumas, com experiências. E você falou de uma cela, beleza, existe uma cela master, suíte master da célula. Só que existem outras celas compartimentalizadas e muitas estão escondidas, né? Isso. E dentro desse processo lindo de expansão, primeiro que você se desacopla, você você fala, eu não sou isso. Eu não sou essa dor, eu não sou esse trauma, eu não sou esse medo, eu não sou isso. E você sente com toda a verdade, porque você sente muito mais do que você pensa. E você fala assim, eu não sou isso. Aí já tem uma cura profunda, que nem com seu marido, que nem comigo, tipo assim, com seu companheiro. E aí, tipo assim, mano, aí você já fala, olha só, o mundo é muito melhor do que eu achava, calma. Porque você olhou antes olhava pela fechadura das telas. A gente era tão bobo que tinha grades que dava vazão pra gente poder enxergar, mas a gente olhava pela fechadura da cela. Aí você olha e sai e fala assim, eita,
É muito maior do que eu pensava, mas ainda tá preso. E durante o processo de experiência e da sua doação também no processo, da sua vontade de melhora e da sua entrega ao processo, muitas células podem ser totalmente destruídas, né? E as chaves mostram que a célula sempre estiver aberta. Mas você precisava da chave para entender que a célula estava aberta. Isso. E aí é passar pelo processo Isso. da vida em si. E de poder, que nem você falou, sair para o sol, sair para ver o céu, para ver os pássaros cantar. E para entender o quão lindo é existir. E o quão lindo pode ser existir consistentemente. É um estilo de vida, é um estilo de consciência. E é a verdade. Eu e o Pai somos um. Né? É essa união, essa certeza de que nós somos o todo. E, cara, não tem palavra, né? A gente tá tentando, mas não tem palavras para mostrar o quanto isso é maravilhoso e o quanto isso muda a nossa vida. E o quanto isso é importante para qualquer um. Você pode ser o Rambo, você pode ser o Nakanishi, o grande mestre, mas que aonde você está pensando e o que você está vendo e focando tá correto. Você teve sucesso e você alcançou o que tinha que alcançar naquele lugar, naquela vida. E tá correto, e você é um ser humano admirável. Mas existem outras áreas e mais profundidade do seu próprio ser, que te fazem, às vezes, até falar de uma forma que você acharia que não devia ser falado. Mesmo sendo o Elon Musk. Mesmo sendo o maior dos maiores do seu tempo, do seu momento, porque também é cíclico e também... Mas, assim, não é sobre ser o maior e também não é sobre isso. A gente está trazendo como exemplo para a gente tomar consciência de que todo ser, ao infinito e além, até voltar para o Pai, até voltar para o centro da galáxia, para o grande espírito, e se tornar o que ele já é, e o que nós sempre fomos, né? Que é se lembrar de tudo, ser tudo, vivenciar tudo, não sei como é que é, a gente está conjecturando aqui, né? Mas assim, é chegar nesse lugar e entender que foi porque você se permitiu, foi porque você buscou, foi porque você continuou, e não porque, né, chegou num certo lugar de zona de conforto e falou, eu sou isso aqui, e tá tudo bem aqui, porque não tá. Nós temos a possibilidade de continuamente fazer isso e continuamente amar o próximo. E é lindo, eu sou grato demais. Gratidão. Gratidão. Essa coisa do lembrar de tudo é importante também deixar claro como na prática realmente funciona, tá? É mais fácil entender o lembrar de tudo como um sentimento, né? Antes de um pensamento. Sim, porque o nosso pensamento ele entende as coisas de forma muito fragmentada, então é difícil entender o tudo. Gaveta dentro de gaveta. Então você primeiro tem um sentimento sobre absolutamente tudo. É mais fácil compreender assim. E depois, como é que você usa isso? Para cada situação na vida. Então, eu estou nesse lugar com essas pessoas, eu vou usar esses fragmentos que são parte de um todo maior para agir de determinada maneira nessa ocasião. Então você está sempre completo dentro de cada ocasião, né? De acordo, né? Então, se você for numa região muito carente, você vai usar o todo de uma forma determinada. Se você for conversar com cientistas, você vai usar o todo de uma determinada forma. Então você usa o todo de acordo com cada tempo e espaço. É assim que funciona na Somos prática. Atores na vida, né? Exatamente. E vamos, com a experiência e com a consciência expandida, usando as melhores ferramentas e as melhores personagens em cada situação, né? Nós somos o todo, verdadeiramente. E aí que é interessante, porque quando você muda de local, tempo, espaço, e você vai usar o tudo, às vezes você muda completamente quem você é em prol daquela situação. Esse é o interessante. Aí a gente vê como a gente tem nessa vida limitada uma consciência ilimitada, porque a gente se transforma de acordo com cada tempo e espaço, o que fica melhor para cada situação. Você não vai lidar com seu filho da mesma forma que você lida com seu colaborador, você não vai lidar com ele da mesma forma que você lida com um policial, com uma autoridade, porque são momentos, né? Isso. E são personas. E tá tudo bem, porque é assim que se aprende, é assim que se vive, da melhor forma, sendo o mais sincero e amoroso possível. Isso. As coisas fluem. É isso. E aí, Enzo, a gente tá nos últimos 5 minutos aqui.
percebi que a gente já tá indo, não querendo ir, né? É, Porque tá bem gostoso. o próximo xamânico vai ter um podcast do lado só pra ficar conversando com o Nakanishi enquanto tá acontecendo. Tá acontecendo. Bom demais. É muito bom, assim, a gente perceber que transformar esse conhecimento em sabedoria, né? Porque vem dessa experiência, dessa vivência, de trazer isso para a prática, para a vida diária. E aí sim se torna sabedoria, tudo isso que a gente está acessando. E exatamente onde eu já vou levar muitas coisas aqui do que nós acessamos de consciências, de aprendizados, para trazer dentro dessa vida prática. E eu percebo um ponto importante, ok, o que nós vamos fazer com toda essa informação que está nos chegando agora? Com toda essa consciência que está nos chegando agora, como a gente pode transcender essas divisões, essas dualidades e essas também identificações. Isso que você trouxe sobre as prisões, né? E aí já vai não se identificando, porque é isso, às vezes quando a gente está identificado, a gente não cria esse espaço para esse novo. Nem pra cura, né? E nem para cura. Nem pra transformação, porque a gente acha que é síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, né? Vou crescer assim, vou morrer assim, e acaba que até as dores, né? Até esses comportamentos habituais de ter os mesmos hábitos, as mesmas neuroquímicas, e viver as mesmas dores, viver o ciclo eterno, né? A roda de Sansara que a gente não permite melhorar, né? Não permite sair. Exatamente. Então, começa de uma permissão. E é isso, que a gente permita que essas microdoses possam fazer parte da nossa vida. Sim. Prática, diária. Isso também é espiritualidade. Perfeito. Gratidão, Nakanishi, gratidão por estar aqui, por ser você, por tudo que você é. Eu sou seu fã, cara. Eu te admiro muito e quero continuar seu aluno por muitos e muitos íons de existência. Eu gostaria que, antes de dar as considerações finais, você pudesse falar o que você, né, quiser falar para fechar. Se quiser compartilhar do Xamânico, das próximas datas, falar também do seu trabalho, o que você quiser, para as pessoas poderem te encontrar, Instagram, etc. Xamânico, um ritmo a gente coloca de pelo menos uma vez por mês. Eu adoro noite de lua cheia, por N questões, que vira outro podcast. Você vai ser recorrente, a gente já sabe disso. Então, é sempre próximo de lua cheia, só não tá na lua cheia quando minha esposa tem um compromisso. E aí, ela é minha lua maior. Então, sempre próximo de lua cheia, ou na lua cheia. Então, meu Instagram é zen.xamã. O significado de Zen Xamã é uma sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivenciada. Então, essa é a consciência que eu trago para as cerimônias, né? É muito difícil ensinar tudo que a gente vivencia na prática. Então, aconselho vivenciar a experiência, né? Nesse calendário. Em breve... Qual seria a próxima data? Desculpa te interromper. 13 de julho. 13 de julho agora. Próxima Isso aí, gente, eu já vou estar lá. Estaremos lá. Estaremos lá. Nós lá. três. Então, se quiser encontrar a gente e compartilhar. A dica que eu dou é que a gente acabou de aumentar espaço porque estava com problema de fila de espera, mas a gente aumentou espaço e continua tendo fila de espera. Então, essa cerimônia 13/7, acabaram as vagas, só tem fila de espera agora, então... E é sempre assim, às vezes com 15 dias de antecedência já começa a fila de espera, né? Então, se realmente sentir o chamado, precisa se organizar com um pouco de antecedência para estar, porque a gente tem um limite, né, de no máximo 30 pessoas no salão, para que a gente possa cuidar das pessoas com a devida atenção durante a cerimônia, né? A gente enxerga mesmo como uma cirurgia espiritual aquele momento. Então essa energia, a dedicação toda é para essa quantidade de pessoas, né? Sim. E para encerrar, né, qual o objetivo maior, né, de estar consagrando a Ayahuasca, né? Eu acho que o que eu venho enxergando na prática com o conjunto de pessoas que a gente vem atendendo é que as pessoas acabam se reconectando com o que normalmente as pessoas chamam de mestre interior, né?
essa maestria de lidar com a vida, cada um do seu jeito, com a sua performance, mas então se existe uma busca por essa maestria, né, a cerimônia com a medicina pode ser um caminho interessante para essa reconexão. É o melhor caminho que eu encontrei até agora, então é lindo. Eu tenho a agradecer mesmo. Gratidão por toda essa sabedoria, pelo seu sim para essa caminhada, para essa jornada. Não só como xamã, como curandeiro, mas como uma pessoa que gera transformação por onde passa. Por ser esse agente de transformador tão entregue, esse amor incondicional a ser guiado nessa existência. Gratidão, Pedro, por ter aceitado. Tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim. Essas microdoses em nossas vidas, para esse projeto lindo que está nascendo, né? Que estamos facilitando juntos, por toda a sua sabedoria, por toda a sua inteligência também, todo amor, pela sua entrega, pela sua dedicação, por se colocar a serviço do mundo. E é por mais pessoas assim que a gente necessita. Nós somos pelos quais aquele que nós estávamos esperando. Essa transformação. Gratidão por ter atendido esse chamado da alma, desse mestre interior, que o próprio Gustavo falou. Gratidão imensa. Gratidão. Só vou falar que doeu muito para chegar aqui. Foi muitas escolhas, mas assim, é lindo ser quem a gente é. Limpar toda a caca. Limpar todo o ego, todos os achismos, toda a infantilização, tudo que aconteceu, para poder brilhar, né? Ser quem a gente é de verdade. E isso a gente se vê em vocês, no comportamento, no tom de voz, na existência, em tudo que a gente é e vibra, né? Então é lindo. Sou grato a tudo por estar aqui, sou grato ao todo, sou grato aos meus obsessores, sou grato aos seres de luz, sou grato a todo mundo, porque graças a vocês eu consegui acordar. Eu consegui me curar o que não tinha, não só perspectiva, mas assim, eu não tinha ideia do tamanho do universo, ainda não tô no grão de areia ainda. E é lindo estar com vocês, é lindo ter essa experiência, é lindo expandir, curar, amar, ajudar, trabalhar, estudar e ser esse mestre interior o tempo todo, né? Ser luz, estar presente e continuar buscando. Então é isso, família. Tamo junto, é uma gratidão enorme. Essa microdose vai ser cada vez maior na mente de vocês. Espero que vocês transcendam como a gente está tendo a oportunidade. Escolham se curar, olhar para dentro, porque o caminho é para dentro. A cura é interior. A gente não muda ninguém, mas um a um a gente exponencializa e o mundo muda. Ele já vem mudando há algum tempo, mas agora vai ser mais acelerado. É por isso que a gente também está aqui nessa missão. Sou grato a você, Enza. Nada é por acaso, nada é por acaso. Como eu preciso de você, como eu sou grato por ter você aqui. Sou grato a você, sensei, senpai, mestre, irmão. Nossa, velho, não tem palavra, velho. Você é maravilhoso, velho. Você é maravilhoso. Eu amo você e sou grato. E muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela mentoria, por estar aqui com a gente nesse projeto. E muito obrigado, Bárbara. Sei que vai ficar nos bastidores aí, mas quando você quiser aparecer. Quando a gente ficar muito grande, você vai ter um miczinho, vai ficar comentando igual a galera dos podcasts faz hoje. Podcast portátil. É isso. É podcast portátil, velho. Isso é maravilhoso. Você não precisa de um espaço, ela vai até você. Então, assim, só agradecer. É melhor do que o esperado, sempre, né? Quando você tira o ego da frente, deixa o universo e o amor trabalhar, é muito melhor. E cheguei um pouco acelerado até, mas eu já tô no meu melhor momento, já tô zen xamã. Gratidão a todos. Não vou ficar me estendendo mais. Se você gostou, compartilha, mostra para as pessoas. Isso não é só para você, é para todos nós. É algo importante, é conhecimento de vida, é conhecimento de transformação, é conhecimento de alma, é cura das emoções. É isso aí, vai. Mete o dedo aí, dá o like, faz o que tem que fazer nesses negócios aí, importante que é a internet. Nós amamos a internet, ajuda nós. Já deu bom, só prosperar, só abundar e continuar agindo, continuar no movimento. É isso. Gratidão a todos, muito obrigado. Até o próximo Microdose.
Valeu. Valeu. É isso.